Deus, né, me abrir a minha mente para que eu entendesse o que Ele estava querendo dizer ali através daquela palavra. E eu comecei a orar. E aí eu tive uma experiência que eu nunca mais esqueci. Deus tomou a minha boca e eu comecei a falar em línguas e eu comecei a entregar uma profecia para mim mesma. Eu não sei se você já passou por isso. Mas Deus começou a usar a minha boca para entregar uma profecia para mim mesma, me usando ali e falando comigo assim: é Guarapari que eu tenho para vocês, e vocês vão experimentar naquele lugar o meu cuidado. Aí eu falei assim: nó, amém, Senhor, eis-me aqui. Não é o que eu, Érica, queria, mas eu estou disposta a te obedecer. Porque, irmã, onde a sua fé não te levar, a sua obediência vai te levar. Aleluia. Diga isso para a irmã que está do seu lado: onde a sua fé não te levar, a sua obediência vai te levar. Não é melhor obedecer do que sacrificar? Nós aceitamos o desafio, viemos para Guarapari. Fomos para Guarapari. Chegamos em Guarapari num tempo que a gente não tinha cartão de crédito, não tinha como anotar, né, para pagar no outro mês no supermercado. Então, se você tem dinheiro, você come. Se você não tem dinheiro, você espera o milagre. E era o que a gente fazia. Muitos meses ali. O gás estava acabando, a gente não tinha dinheiro. E aí eu orava. Porque uma fé, gente, que a gente fica, né? Eu orava ali e falava: Senhor, multiplica esse gás. Esse gás só vai acabar quando o Daniel receber de novo. E o Daniel chegava lá na cozinha, aquela chama amarelinha, não tem? Quando ela tá acabando. E eu fazendo bolo. Aí o Daniel tá assim: amor, pelo amor de Deus, o gás está acabando, mulher, e você tá fazendo bolo. Eu falei assim: não vai acabar enquanto você não receber de novo. E ele conta isso no discipulado que a gente faz com quem vem de outra igreja. Ele conta um pouquinho da história. Porque é muito fácil a gente julgar a colheita de alguém que você não viu como foi o plantio. É muito fácil você falar assim: mas servir a Deus assim é muito fácil, né? Quando você não sabe as lágrimas que já foram derramadas ali. A Bíblia fala, irmã, que tudo que você semear, você vai colher. Eu não sei o que você tem colhido, mas a Bíblia é verdadeira. Se você semear, você vai colher. Então, se o que você tem colhido não é bom, mude a semente. Comece a semear coisas diferentes. Comece a semear o que você quer colher. Nesse momento, esse tempo de escassez, perseguições, às vezes ele estava mal e falava assim: não aguento mais, eu quero ir embora desse lugar. Aí eu falava assim: não, vai dar tudo certo, é aqui que Deus tem para nós, não desanima, vai dar tudo certo. Aí às vezes era eu que estava mal e eu falava: eu não aguento mais, eu quero ir embora desse lugar. E ele falava: não, é aqui que a gente... Ainda bem que nenhum dos dois ficou assim ao mesmo tempo, porque senão a gente não ia estar lá mais não. E um ajudando o outro, né? Nenhum dos dois foi desanimando. Aí aquilo que já não estava bom, nós fomos despejados desse lugar que a gente estava, uma garagem. E tivemos que ficar durante 6 meses debaixo de uma lona, que ele chama de tenda, porque ele é um homem de visão. Sabe uma lona azul? Dessas lonas que a gente compra em material de construção, ele sabe até o preço que ficou a construção dessa lona. Nós fomos despejados, porque o rapaz que tinha alugado o lugar onde a gente estava quando nós chegamos lá,
ele tinha feito promessas e promessas de compra para o dono. E toda vez que o dono vinha de Belo Horizonte, a igreja não tinha dinheiro. Na época, a nossa igreja entrava, acho que era R$800 ou R$1.000. Não, a gente ganhava R$800 e a igreja entrava R$1.000. A gente não tinha R$100, gente, para comprar um celular. E aí, como que você vai comprar um terreno, uma casa? Era uma casa e uma garagem. Como que você ia comprar? A gente não tinha dinheiro. E o cara despejou a gente. Aí tinha uns amigos nossos lá que a gente conheceu lá na igreja de Belo Horizonte, emprestou o quintal da casa de verão dele. E aí nós compramos essa lona azul e vai o Daniel, mais alguns irmãos lá fizeram a lona. Quando chovia, entrava mais água dentro do que fora. Meus saltos finos que eu trouxe de Mantenópolis, né? Que Mantenópolis é um show de saltos. Tem uma loja lá de sapato que é fantástica. Então a mulherada adora comprar sapato. Meus saltos, gente, afundavam naquela areia. Nem pra mim mudar, né? Mas não, tinha que estar lá, né? No salto. Não estava na época das rasteirinhas ainda. Era aquele saltinho fininho. Acabei com os meus sapatos. E nós ficamos ali 6 meses. Mas foi o tempo em que Deus mais prosperou financeiramente a igreja. Nós já tínhamos o lugar onde nós estamos hoje. E aí Deus começou a mover. E nós conseguimos mudar para aquele lugar. Esse foi um tempo difícil. Mas não foi só isso. Nós passamos por momentos assim que desesperadores, né? Em todos os sentidos. E se não bastasse, né, a questão emocional da gente, né, o nosso emocional, ele nos atrapalha muito de ver as coisas como elas realmente são. Hoje eu tenho plena convicção disso. Sabe, muita coisa que você às vezes fica ressentida, fica se sentindo de um jeito ou de outro, isso não tem a ver com o que realmente é, o que realmente está acontecendo. O nosso emocional, ele nos atrapalha a ver com clareza. E às vezes a nossa falta de identidade também. Porque se você sabe quem você é em Deus, as coisas podem até estar difíceis, mas você sabe que tem um Deus que faz até com que o que é difícil coopere para o seu bem. E eu entendi isso. E quando vinham as situações difíceis, eu tenho uma filha de 3 anos, né, a Sara. Eu não ia contar esse testemunho aqui não, mas na hora que eu cheguei aqui, que eu estava orando, Deus me disse para falar. Porque eu creio que Deus vai realizar sonhos aqui hoje. Eu não sei qual é o sonho do seu coração, eu não sei qual é o seu desejo, mas eu sirvo a um Deus que em meio ao caos realiza sonhos. Antes de engravidar da Sara, acidentalmente eu engravidei. Não estava planejando. E eu tive um aborto. Eu perdi esse bebê. E mesmo tendo 3 filhos já, né, eu tinha 3 meninos, eu entrei numa depressão terrível por conta dessa perda. Eu entrei num momento de luto e de tristeza muito grande. Eu não sei se você já perdeu um filho. E eu não entendia por quê. Eu falava assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não tenho motivo para estar triste desse jeito. Eu tenho um marido que me ama, eu tenho filhos. Mas era uma tristeza tão grande que nada conseguia mudar.
Tem momentos que até para orar é difícil. E Deus entende perfeitamente, irmã. Porque Ele te fez, Ele te conhece. Ele conhece você melhor do que você mesmo. E quando eu estava ali nessa depressão, um dia, fazendo comida lá em casa, eu falei assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? E aí Deus disse assim: eu vou te usar para curar muitas pessoas. Em você, eu corto na carne. Ou seja, você precisa experimentar. As pessoas não estão preocupadas com quanto nós sabemos, com quanto diploma nós temos. O que as pessoas querem ver são as nossas cicatrizes. Porque cicatriz fala daquilo que você venceu, não o que você conhece, mas o que você já venceu. E aí, depois de um certo tempo, eu estava numa crise existencial e eu fui tomar banho. Eu cheguei no banheiro e postei o meu rosto na parede e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar tanto que quando eu vi, eu já estava de joelhos chorando no banheiro. E a água caindo e eu chorando. E aí eu lembrei da história de Ana. E eu comecei a orar. E falei assim: Senhor, eu estou aqui como Ana, rasgando meu coração diante do Senhor. Senhor, ouve a minha oração. Me honra, Senhor. Me dá uma filha. Realize o desejo do meu coração. Como Ana, se o Senhor me der uma filha, ela não vai ser minha, mas eu ofereço ela ao Senhor. Irmãs, eu tenho um aplicativo, que controla a questão da menstruação. E o Daniel não queria ter mais filho. Homem pensa muito na questão financeira. E agora? Vou ter que comprar um carro de 7 lugares. A gente não tem dinheiro para isso. Aí, a minha ovulação adiantou uma semana. E na mesma semana que eu fiz essa oração, eu engravidei. Eu engravidei, mas aquilo ainda não trazia felicidade ao meu coração. Aí nós viajamos, Deus nos abençoou, nós ganhamos uma viagem para Israel. E lá no Monte Sinai, a gente subiu naquele monte, foram 5 horas de subida a pé. Quando a gente já estava chegando lá em cima, eu olhei lá para cima e eu vi algumas pessoas, porque é um lugar turístico, então vai muita gente. E eu orei em pensamento e falei assim: Senhor, fala para mim, qual o sexo do bebê que eu estou gerando? Porque eu tinha aquele medo de ter outro menino. Não que seja ruim, mas eu queria tanto uma menina. E as pessoas ficam, mas ninguém sabia ainda que eu estava grávida. Quando eu tinha perdido um, eu não contei depois. E aí eu falei assim: e me fala qual o nome dessa criança, porque é o Senhor que vai dar o nome. Aí Deus falou comigo assim, claramente: é uma menina, e o nome dela é Sara, e ela vai ser mãe de multidões. Eu cheguei lá em cima chorando, e eu não consegui fazer outra coisa a não ser ficar de joelho lá e chorar, de gratidão a Deus, porque Deus é um Deus que realiza o desejo do nosso coração. Enquanto eu só desejei algo, Deus não fez. Mas quando eu fiz um voto e um propósito com Deus,
Ele realizou o desejo do meu coração. Deus é um Deus que realiza o desejo do nosso coração. Deus é um Deus que realiza sonhos. Nesse texto de João 15, o versículo 2, Jesus vai dizendo que todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu entendo nesse texto que existem dois tipos de pessoas: aquelas que estão ligadas em Jesus e que são infrutíferas, e aquelas que estão ligadas em Jesus e que produzem muitos frutos. Olha para a irmã que está do seu lado e pergunte para ela assim: que tipo de mulher você quer ser? A que produz fruto? Ou a que não produz nada? Quando a gente pensa em fruto, logo vem à nossa mente almas, né? Não, eu produzo muito fruto, eu ganho muitas almas para Jesus. Não é verdade? Você já pensou assim alguma vez? Quando você fala de fruto, você fala almas. Jesus quer que eu produza muitas almas. Sim ou não? Só que estudando esse texto, e aí você pergunta assim: mas pastora, nós estamos falando do outono, um momento difícil, um momento em que as folhas, começam a cair, ficam amarelas, um momento onde não se tem muita beleza. Mas você sabia que o outono, e eu não sabia disso quando Deus me deu esse texto, depois eu falei com ele: Senhor, o Senhor é o cara, eu não sabia. Mas eu fui pesquisar, ler uma reportagem lá sobre o outono, sobre as estações. E você sabia que o outono é a estação dos frutos? Fiquei chocada quando eu vi. Falei: o Senhor sabe tudo. Como é bom obedecer. O outono, ele não é só a estação da árvore ficar feia, das folhas amarelas. Pode até ser que olhando você não dê muita coisa, As coisas estão meio frias, estão meio difíceis. Mas o outono é a estação dos frutos. Por isso que é bom obedecer a Deus. Como é bom dar ouvidos ao que Ele fala. Ele sabe muito mais do que nós. Deus quer que eu e você produzamos frutos. Tá, e que fruto é esse, pastora? Esse fruto, ele não tem a ver com o seu trabalho para Deus. Não tem a ver. Não tem nada a ver o quanto que você se dedica aqui ao ministério, quantos ministérios você lidera, quantos dias por semana você está aqui na igreja. Tem nada a ver com isso. Olha para a irmã que está do seu lado e diga para ela assim: fruto para Deus não tem nada a ver com o seu trabalho. Nada. Esse fruto, irmãs, é as pessoas provarem você e você ter gosto de Jesus. Esse é o fruto. A pessoa provar você e você ter o mesmo gosto de Jesus. Sabe o que esse texto está dizendo? Que eu e você precisamos, como já foi dito aqui pela pastora Sabrina no início, nos parecer com Jesus. Nós precisamos ter a mesma essência dele. Porque nota que os dois ramos estão ligados ao mesmo tronco, à mesma videira, a Jesus.
porém um deles não produziu nenhum fruto. Quantas pessoas nós conhecemos que vão à igreja, que lideram ministérios, que lideram igrejas, mas quando você prova, não tem gosto de Jesus, não se parece com Ele, não age como Ele, não fala como Ele. Deus não está interessado em saber o quanto você faz para Ele, ou até mesmo se você está andando com Ele. Ele quer que você o conheça. Tem gente que você vê, você caminha, quantas pessoas aqui na igreja, você anda, você cumprimenta, você conversa, você está seguindo, né, com ela, mas você não conhece, você não sabe as lutas, você não sabe a história, você não sabe o que ela já passou, o que ela está passando. Deus nos convida nesse dia de consagração a andar com Ele, não só observando de longe, mas a conhecê-lo na sua essência. Pastora, tá bom, já entendi. Então, o meu fruto não é o meu trabalho, o meu fruto é quem eu sou, é o meu caráter. Eu preciso ter um caráter semelhante ao de Jesus. Deu para entender? Sim ou não? O que Ele quer? Que o meu caráter seja semelhante a dele. Esse é o fruto. Tá, eu já entendi. Mas qual é o propósito do fruto? O propósito do fruto está aqui no versículo 8 desse mesmo texto, em que Jesus vai dizendo assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O propósito do fruto é a reprodução. Você pode dizer isso comigo em voz alta? O propósito do fruto é a reprodução. Não basta eu ter o caráter de Jesus. Não basta eu entender que eu preciso falar como Jesus. Eu preciso perdoar como Jesus. Eu preciso me compadecer como Jesus. Eu preciso reproduzir. Jesus, Ele veio para que o Pai fosse glorificado nele. Mas o Pai só foi glorificado em Jesus porque Ele concluiu a obra que lhe foi proposta. Qual era a obra de Jesus proposta pelo Pai? A morte na cruz. Jesus não glorificou o Pai apenas enquanto Ele estava curando os enfermos, enquanto Ele estava ali fazendo milagres, multiplicando pão e peixe, não, andando sobre a água, não. Jesus glorificou o Pai quando Ele concluiu a obra que lhe era proposta. Tem uma obra proposta para mim e para você. O nosso propósito, há 2 anos atrás, eu descobri, olha só, 36 anos de idade, já tinha 13 anos que a gente estava aqui em Guarapari, e aí eu descobri o propósito de Deus para mim. O propósito de Deus para mim é o mesmo que é para você. Sabe qual é? Pergunta a sua irmã, sabe qual é? O propósito de Deus para nós é que nós nos pareçamos com Jesus. O propósito de Deus para nós é a eternidade. E nesse caminho de nos parecer com Jesus,
ele é longo. Muitas coisas acontecem durante esse caminho e cada uma delas, dependendo das nossas atitudes, vão nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. É quando você perdoa alguém que te fez algo de ruim, você está ali, adquirindo cada dia mais o caráter de Jesus. É quando você ama e ora aquele que está te perseguindo, você está ali, cada dia mais, se parecendo com Jesus. Aí quando a pessoa está lá te amaldiçoando, lançando palavras de maldição contra a sua vida, e você está obedecendo o que a Bíblia fala, você está abençoando, você está orando por ele e você está abençoando, porque é isso que Jesus faz. E como nós nos parecemos com ele, a nossa vontade pouco importa. Para eu me tornar discípulo de Jesus e ter o caráter dele, uma coisa fundamental precisa acontecer. Eu preciso morrer. Olha para a irmã que está do seu lado e diga para ela assim: você precisa morrer. Não precisa ter medo de falar não, gente, pode falar. Você precisa morrer, irmã. Mas não é morrer de verdade, não. Morrer para suas vontades. Morrer para você mesmo. Para que a vontade dele seja feita acima da sua vontade. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade. Se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas que não seja feita a minha vontade. Eu não enxergo, minha filha, meu pai. Que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. A vontade de Deus precisa ser feita acima da nossa vontade. E quando eu adquiro ali, durante a caminhada, eu vou adquirindo, porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai passando pelas estações, pelas fases da nossa vida. E cada uma delas vai nos ensinando uma lição preciosa. Cada uma delas vai nos forjando, nos preparando. Cada uma delas vai nos preparando para que nós possamos reproduzir. Sabe isso que você tem? Esse caráter de Jesus, essa vida que você tem em Jesus. Tem pessoas que precisam experimentar o que você está vivendo. Você precisa de uma forma intencional discipular alguém, trazer alguém para andar com você e dizer para essa pessoa aquilo que o apóstolo Paulo dizia: olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você quer agradar a Deus, irmã? Olha para mim. Você quer honrar o seu esposo, irmã? Olha para mim. Você quer criar os seus filhos como a palavra de Deus orienta, irmã? Olha para mim. É isso que Deus quer de você e de mim. Frutos, muitos frutos. Eu tenho aprendido o quanto Deus ama discipulado. A única coisa que Deus nos mandou fazer foi discípulos. O resto é inventação da nossa cabeça. O resto é inventação nossa. É muito gostoso estar aqui, nessa consagração maravilhosa que a gente entra chorando sem querer chorar, de tanta presença de Deus no ambiente. Isso é ótimo. Oh, glória a Deus, aleluia, que bênção. Mas isso precisa ser reproduzido lá fora. As pessoas estão lá fora precisando viver o que você está vivendo.
elas estão precisando conhecer o Jesus que você conhece. Reproduzir é frutificar abundantemente. Porque embora estejamos ligados no mesmo tronco, o fim de um é diferente do outro. O que não produz fruto, ele é cortado e lançado fora. E depois que seca, porque quando foi cortado ele não estava totalmente seco. Depois que ele secou, as pessoas o apanham e lançam no fogo. Mas aquele que produz frutos, ele é podado. E aí vem a dor, vem, algumas situações difíceis que a gente vai passando, vai nos podando, vai doendo aqui, vai doendo ali, mas a gente está ficando parecido com Jesus. E aí a gente está frutificando, fazendo discípulos, levando adiante, porque o segredo de Jesus era o discipulado. Jesus discipulou 12 homens. 11 deles que andaram com Jesus reproduziram de tal forma que hoje você tem acesso àquilo que eles viveram, passaram e venceram, porque esses discípulos disseram: Senhor, eis-me aqui, eu quero levar adiante aquilo que nós vimos e ouvimos do Senhor. É isso que Deus espera de mim, de você. Quantos estão dispostos a reproduzir? Levante a sua mão onde você está. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Eu quero orar por você nessa tarde. Eu quero liberar sobre a sua vida nesse dia. Eu quero liberar sobre você um novo tempo do Senhor. Um tempo de renovo. Novos brotos vão surgir. Talvez você está aí chorando, sofrendo, porque a poda de Deus está doendo. Mas o broto novo está surgindo. O renovo de Deus, o novo tempo de Deus. Não fica aí no seu lugar. Não deixe de receber o que Deus vai liberar sobre nós aqui. O que a sua fé, onde a sua fé não te levar, a sua obediência vai te levar. Entenda que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Nem o sofrimento que você passou, nem o sofrimento que eu passei foi sem propósito. Hoje eu entendo o que Deus quer fazer e eu consigo entender com clareza qual é o chamado de Deus para mim, por conta dos meus sofrimentos e das minhas dores. Deus vai mostrar a você também qual é o seu chamado. Propósito é igual para todos, ser parecido com Jesus. Mas chamado, Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Deus te fez com um chamado. Você precisa cumprir o seu chamado. Você vai prestar contas do seu chamado. Porque o propósito de Deus nos capacita a viver o chamado dele para as nossas vidas. Aleluia! Eu quero chamar as intercessoras. Enquanto o Ministério de Louvor adora a Deus com essa canção, você vai fazer a sua oração. Coloque a mão no seu coração. Comece a orar. Comece a se derramar diante de Deus. Peça a Ele para te mostrar qual é o seu chamado. Por que dessa dor? Aonde essa dor vai te levar? Porque nós não entendemos, mas Deus